Por que eu tenho um sistema de uma empresa? Independente de qual seja o seu negócio, independente se é uma indústria, se é um comércio, se é uma empresa de serviços, né? Ela vai ter um processinho, um sistema bem parecido com isso, né? Esse sistema de produção é de um autor chamado de Nigel Slack. No seu livro Administração da Produção, ele ensina esse sisteminha aqui, né? O Slack. E o que ele diz? Basicamente é o seguinte, as empresas são sistemas onde eu tenho entrada de informações, de produtos, de matéria-prima, etc. Eu tenho processos que acontecem e eu tenho saídas. E nessa saída eu tenho uma retroalimentação, né, ou feedback, que vai me trazer mais informações para que eu possa trabalhar nas entradas. Por exemplo, vamos pensar assim numa padaria. Então o que eu tenho nas entradas de uma padaria para produzir pão? Eu tenho a matéria-prima, por exemplo, né? Eu tenho os equipamentos que são utilizados, eu tenho mão de obra e tantas outras coisas. Entro com essa matéria-prima. Aqui dentro da minha empresa, ou da minha padaria, eu vou ter os processos, né? Então, para eu produzir pão, eu preciso juntar os ingredientes, bater a massa, assar e etc. E olha quanta coisa vai envolvendo aí, né? Então, não é só, bota lá a matéria-prima e manda ver, não vai acontecer. Eu preciso desse processo. Para quê? Para que eu entregue no final aqui o pão. O pão para quem? Para o cliente. E aí acontece um processo de realimentação. Como que esse processo acontece? Vamos supor que em um determinado dia eu produzi 1000 pães. E aí chegou 3 horas da tarde, acabou. 1000 pães não foram suficientes. O que eu vou fazer no outro dia? Eu vou produzir 1.200. Aí eu descobri que nesses 1.200, sei lá, sobraram 50, sobraram 100. Então, no outro dia, eu vou ajustar na minha demanda. Não é preciso isso aqui, é só um exemplo, né? É um exemplo de como acontece essa retroalimentação. Então, na saída aqui, o meu consumidor consumiu todos os meus 1000 pães e ele me informou o seguinte, que não foi suficiente. Então, esse sistema de produção, ele é muito útil, o entendimento dele, nesse sentido, né? Então, todo o sistema de produção, ele tem as entradas, tem os processos, tem as saídas, e na saída eu tenho a retroalimentação, ou o feedback, né? Então, que feedback eu tenho? O feedback que eu fiz uma oferta que não atendeu a demanda, não foi suficiente. Eu fiz 1000 pães, precisava de 1.200, testei 1.200, sobrou, fiz 1.100, 1.100 ok. É cíclico, né? O processo de aprendizado, ele vai acontecendo. Entendendo isso aqui, aí a pergunta é, e custos? Como que custos entra? Custos está na parte mais importante, falando do ponto de vista interno. O custos vai atacar justamente o processo.